Agora eu estou aqui para falar sobre conveniência. Pessoas que vivem convenientemente, pessoas que acreditam no pecado e pessoas que não acreditam no pecado. Porque as pessoas que pecam, elas acreditam que aquilo irá ter uma consequência. Já outras pessoas tratam a Deus, a Jesus, a Bíblia. Pecado para elas simplesmente não existem. E são muitas as pessoas que dizem que o pecado não existe, que o pecado não terá consequência, que Deus não está vendo. Meus irmãos, são muitas pessoas nessa sociedade que pecam e fingem que não pecaram. Não, o pecado não existe. Hoje em dia, nós vivemos em uma sociedade em que está tudo muito normal. As pessoas estão aceitando absolutamente tudo. Há uma inversão de valores total na nossa sociedade de hoje. Nós estamos vendo nos filmes, nos comerciais, nas novelas, marchas, passeatas, de toda a sorte, querendo legalizar até a droga. Mas isso não é normal. Isso, um dia, terá uma consequência. As pessoas cometem todo tipo de atrocidade, passando a perna por cima das outras, enganando, roubando, matando, se prostituindo de toda forma. Nós temos que saber, porque a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, que o pecado existe sim, que o pecado será punido sim, e que Deus não dorme. A Bíblia diz que não dormita, não dorme, não descansa aquele que guarda as portas de Israel. As pessoas vivem convenientemente, se adaptando. Elas tratam a Deus como se Deus, os mandamentos de Deus, não existisse. Elas vivem de acordo com aquilo que é bom para elas. Tá bom para mim? Elas adaptam Deus de acordo com o que elas querem que ele seja. Elas simplesmente rejeitam o pecado. Cometem, mas dizem que ele não existe, porque lhes é conveniente, porque agradam a vontade da sua carne, esquecem os mandamentos do Senhor. Eu comparo isso a um rio ou um lago que tem uma placa ali: não nade aqui neste rio, ou não nade aqui neste mar ou neste lago. Se tem uma placa dizendo para não nadar, é porque obviamente alguma coisa tem ali. Não precisa ser um gênio para saber que se está escrito não nade, não mergulhe aqui, é porque alguma coisa tem ali. A Bíblia é a mesma coisa. Se está escrito os mandamentos do Senhor que Ele nos deu, para amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, amar o próximo como a nós mesmos, porque toda a lei se resume nesses dois mandamentos. Se você ama o seu próximo, você não vai cobiçar a mulher dele, você não vai matá-lo, você não vai enganá-lo, você não vai levantar o falso testemunho contra o seu próximo. Então Jesus sabia do que estava dizendo. Porque a partir do momento que você quebra um dos mandamentos do Senhor, um dos preceitos de Deus, naquele momento entra uma potestade espiritual, maligna, sobre a sua vida. É a mesma coisa da placa que eu disse do lado, que está no lado, e os mandamentos de Deus. Se está ali, é porque alguma coisa tem ali. A partir do momento que você mergulha naquele rio, naquele lago, naquele pecado, você transgride o mandamento de Deus, você dá armas a Satanás, ao diabo, aos nossos inimigos espirituais, porque ele existe. Assim como o Senhor Deus existe, o diabo também existe, existe o céu, existe o inferno, e os mandamentos não estão na Bíblia à toa. Não seja o seu Deus. Deixe Deus ser Deus. Não seja Deus, não seja juiz do seu próprio ventre. Mas receba Jesus no seu coração, para que assim ele possa justificar você no último dia.
porque o dia virá. O grande dia do trono branco virá. E quem poderá resistir naquele dia? Ninguém. Então não haja como os hipócritas que estão nesse mundo, que adaptam um Deus a ele, que fazem de Deus o seu servo, que consideram o que eles querem pecado ou não pecado. Mas reconheça que existe o pecado e que sem santidade ninguém verá o Senhor. Reconheça isso, reconheça Jesus hoje no seu coração e viva como ele viveu. E o receba no seu coração. Assim como o apóstolo Paulo disse: não sou eu quem vivo, mas Jesus Cristo vive em mim. Viva dessa forma, até o final do mundo, até a volta do Senhor. Que Deus te abençoe, a você e a sua família.